Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de uma personalidade que está na cena pública do Espírito Santo há muitos anos e acompanhando de alguns postos privilegiados a trajetória de várias personalidades da nossa cena política e administrativa. Eu me refiro ao conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Hanna, com quem nós vamos conversar agora. Bem-vindo, Hanna. Muito prazer obrigado. tê-lo aqui. Prazer é nosso. Como é que você, com esses anos todos de trajetórias, sempre numa posição privilegiada, inclusive como auditor-geral do Estado que você foi, como é que está o nível do gestor municipal no Espírito Santo hoje, Hanna? Porque a democracia reflete muito o humor do eleitorado em um determinado momento do processo eleitoral. Não necessariamente significa a escolha de um gestor mais competente, né? É um dos percalços que a gente tem que lidar. Como é que está o nível do nosso gestor público hoje? Olha, no Espírito Santo, de modo geral, houve uma melhora significativa na escolha do eleitor do gestor público, principalmente no município. Talvez todo esse movimento de redes sociais, acesso a informações de mais diversas fontes, né? E também com o órgão de controle que é acessível ao gestor, eu diria que, como a gente faz um recorte hoje de 10, 20 anos para trás, melhorou muito a preocupação do gestor de não errar, de procurar fazer o certo. E a gente vê isso refletido nos indicadores do Espírito Santo em relação ao Brasil. A STN, Secretaria de Tesouro Nacional, faz um ranqueamento dos municípios, das prefeituras, e o Espírito Santo está no primeiro terço com relação à responsabilidade fiscal e com relação à transparência dos gestores públicos. Então, talvez fruto de um trabalho, é um privilégio do Espírito Santo, uma característica única nossa, de nos últimos 24 anos, nós tivemos apenas 2 governadores. É um caso único no Brasil. E 2 governadores, 2 gestores, que uma das brigas que eu me lembro, acompanhando pelo Tribunal de Contas, era quem deixou mais dinheiro em caixa para o sucessor. E o tribunal acompanhava e fiscalizava e fiscaliza. Então, isso reflete também na qualidade do gestor municipal, porque a responsabilidade fiscal ficou um ativo para a população. Algo que antes não dava voto, aqui no Espírito Santo dá. Virou um trunfo, né? Virou um trunfo. Virou um ponto positivo. Hanna, o Tribunal de Contas, aliás, desde algum tempo já vem se reposicionando do ponto de vista de imagem pública, sobrepondo uma orientação mais pedagógica àquela do ente punitivo, né? O Tribunal de Contas, é importante que a gente fazer também um outro recorte. A partir da Constituição de 88, o Constituinte foi muito generoso com os Tribunais de Contas e ampliou muito as competências da Corte de Contas. E aí, ao longo dos anos, o Tribunal, até por mandamento constitucional, deixou de fazer apenas aquela análise de prestação de contas, aquela análise de conformidade, de verificar se está certo ou se está errado, mas começou a se preocupar também com a qualidade da política pública. Então, isso também influencia no trabalho dos gestores, porque se tem alguém que se preocupa com a cobrança da política pública, o gestor ele tem que se preocupar em garantir que aquela política pública de fato seja bem aplicada. Podemos, por exemplo, na área de saneamento básico, se dizia antigamente que saneamento básico não dava voto porque era cano enterrado, né? Uhum. Hoje não. Hoje, como a gente avalia os índices de quanto de água tratada que tem, quanto de esgoto coletado e tratado, e isso reflete... O rebatimento disso na saúde. Na saúde, na educação, no IDH. Então, o gestor ele passou a se preocupar também
E só pode fazer isso se tiver saúde financeira. Então, mudou também essa ideia de que ou eu faço uma política social ou eu faço uma boa política fiscal. Uma coisa tem que... Elas não são incompatíveis. Não são incompatíveis, são complementares. Eu só consigo fazer uma boa política social se eu tiver uma boa saúde fiscal. Sim. Eu tenho que ter dinheiro em caixa. E hoje, no Espírito Santo, por exemplo, desde que a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, começou a verificar como que estavam os estados, o Espírito Santo sempre conseguiu a nota máxima, a nota A. É o único estado da federação que tem nota máxima desde que começou a ser averiguado. E isso reflete também, se eu tenho dinheiro, a dívida líquida do Espírito Santo é negativa. Nós temos mais dinheiro do que deve. Tem saldo positivo. Nós temos saldo positivo. E isso reflete, primeiro, que atrai bons fornecedores. Se o fornecedor sabe que o Estado é um bom pagador, ele vai ofertar um preço mais justo. Ele não vai embutir uma margem de risco maior. Aliás, tradicional isso, né? Tradicional isso. Não vai embutir o preço para o governo ser maior. Ser maior porque tem o risco de lá na frente não receber ou totalmente. Demorar a receber. Ou demorar para receber. Uhum. Ou ter que entrar com ação judicial para receber. Uhum. Então, quando o gestor sabe que tem um órgão de controle que zela por um ambiente saudável, isso facilita a atração de novos investimentos, novos produtos, tudo mais. E reflete também na gestão pública. E aí é um privilégio, mais uma vez, que nós temos aqui, que a maioria dos gestores, é lógico, existem aqueles que erram, mas a maioria dos gestores, hoje, primeiro encontra um Tribunal de Contas acessível que mostra qual é o caminho, mostra quais são as possibilidades. Mas, com detalhe, nunca a Corte de Contas pode querer substituir o gestor. A gente mostra os caminhos, como se fosse a sinalização de uma estrada. Olha, cuidado que tem uma curva ali, vai mais devagar, tem um quebra-mola aqui, o limite aqui é 60 por hora. Então, use essa modalidade de licitação, use a legislação tal. Certas práticas, fica atento a certas práticas. Práticas. E nós temos um portal hoje que esclarece muito e traz muitas informações gerenciais para o gestor. Então, o gestor já sabe, por exemplo, se a arrecadação dele, por alguma razão, diminuir, o tribunal alerta, olha, havia uma previsão de arrecadação que nesse bimestre ela foi reduzida. Você não vai poder gastar mais do que você pensava que ia poder. Exatamente. Então, cuide, por exemplo, dos restos a pagar, para você não... Tem, inclusive, um limite, né? Um limite até quando ele pode contratar uma dívida, se tiver certeza de provisão para o seu sucessor. Exatamente. A lei de responsabilidade fiscal, a partir de 2000, ela trouxe vários limites. Entre eles, principalmente no último ano de mandato, que era uma prática. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Se o adversário ganhou, então vou deixar a terra arrasada aqui, para que ele não consiga fazer nada e depois voltar. Depois de mil dilúvios. Depois de mil dilúvios. E isso, hoje, inclusive, é crime. Então, se o gestor, no último ano de mandato, ele assumir alguma despesa sem um dinheiro em caixa, ele responde, além do Tribunal de Contas, ele responde também criminalmente. E o prefeito, por exemplo, se ele gastar mal o recurso, ele pode ser alcançado até com relação ao salário dele. Então, nós temos um ambiente hoje, né, voltando, um ambiente que, se o gestor quiser trabalhar com seriedade, quiser acertar, ele tem um ambiente muito favorável para que ele faça isso. Hanna, o ordenador de despesa, mesmo depois de expirada a contribuição dele no cargo que lhe dava aquele poder de ordenar a despesa, ele não se exime da responsabilidade a posteriori, não, né? Não, hoje nós temos, a Constituição de 88 estabeleceu, tem um artigo
71, o inciso 1, que o tribunal, com relação aos chefes do Poder Executivo, o tribunal emite um parecer prévio. Aí quem julga é o parlamento. No caso do governador, o tribunal emite um parecer prévio, encaminha para a Assembleia e o parecer prévio serve de base, mas a Assembleia pode discordar por maioria simples. No caso dos prefeitos, o tribunal também faz um parecer prévio analisando as contas e a Câmara de Vereadores pode discordar do Tribunal de Contas, mas tem que ter um quórum qualificado, 2/3 do parlamento. E tem o inciso 2, que são todos os ordenadores de despesas. Então, se o prefeito, além de ser o chefe do Poder Executivo, ele atua como ordenador de despesas, se ele assina nota de empenho, se ele autoriza pagamento, ele vai ser alcançado pelo Tribunal de Contas. Então, se ele deixar de fazer alguma coisa que está um requisito legal, ele pode ser alcançado, ele vai ter que prestar contas disso. E depois que terminou a gestão dele, no prazo de julgamento, ele continua respondendo. Não só o gestor, os fornecedores também, as empresas também. Então, se um licitante cometeu alguma fraude na licitação ou ele não prestou o serviço corretamente, ele também responde perante o Tribunal de Contas. E se ele for considerado culpado, ele pode ser punido, inclusive de ficar inabilitado para o serviço público e ficar também suspenso de participar de licitações futuras. De qualquer maneira, o traquejo de vocês, conselheiros, permite distinguir de uma maneira nítida o que é erro e o que é dolo, né? À medida que a gente vai trabalhando com auditoria, e como a minha formação desde o início é auditoria, nós vamos com a prática diferenciando aquele que errou porque não sabia, porque cometeu um equívoco, e daquele que errou de propósito, aquele que quis fraudar mesmo. E aí a legislação, ela diferencia a fraude do erro. E quando existe fraude, além de responder pelo Tribunal de Contas, nós encaminhamos para o Ministério Público, que vai responder a improbidade e também vai responder na área criminal, nas 3 esferas. A presença hoje é do conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Hanna. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Hanna. Conselheiro, o advento da Lei da Responsabilidade Fiscal foi um marco na gestão pública brasileira, né? Foi um marco. O Constituinte foi muito generoso com o Tribunal de Contas e quando foi a regulamentação dos artigos da Constituição que falava do direito financeiro, a lei de responsabilidade fiscal, que ela é de 2000, a gente faz até um paralelo, igual com o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição Federal, o Tribunal de Contas, ele passou a ser o guardião da lei de responsabilidade fiscal. Porque foram vários mecanismos legais que deram protagonismo ao Tribunal de Contas de, por exemplo, e para o gestor também foi muito bom, a cada 2 meses o gestor encaminha um relatório resumido de execução orçamentária e o tribunal vai acompanhando se esse relatório de fato está cumprindo a lei orçamentária, se está cumprindo a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e assim por diante. Bimestral, então, quer dizer, há um espaço de correção imediata de... Então, a cada bimestre, o gestor, ele elabora esse relatório resumido e encaminha para os tribunais de contas.
E tem um outro relatório que é quadrimestral, que é o relatório de gestão fiscal. Esse relatório, o gestor ele tem que demonstrar quanto que ele está gastando de aplicação na saúde, aplicação na educação e os limites de gastos, de endividamento, gasto pessoal. Então, e hoje, no Tribunal de Contas, e a população pode acompanhar pelo nosso portal, você tem um painel de controle e dá para acompanhar em tempo real os gastos e as receitas de cada município e até do Estado, graças à lei de responsabilidade fiscal que permitiu que tenha esse controle detalhado da execução orçamentária. Qual é o limite hoje de gasto com o pessoal? 60%. 60%. Da receita Aí você tem despesas vinculadas como educação e saúde também? Tem. Dá uma certa engessada no administrador, não dá não, Carlos? Dá. Acaba engessando, sim. Porque às vezes, e acontecia até algum tempo, o gestor, para garantir aquele percentual de 25% de educação, ele quebrava o piso da escola e fazia... Inventava despesa. Inventava despesa. E alguns usavam investimento de saneamento para dizer que era investimento com saúde. Né? Então, acaba engessando, sim. É importante que tenha prioridade na saúde e na educação? É importante. Mas nós vamos chegar em algum momento que precisamos, talvez, flexibilizar um pouco. Ter uma faixa. Em vez de ser rígido, 25%, e no caso da saúde, 15%, talvez uma faixa. Já foi até proposto isso em um tempo não muito distante, mas acabou que não prosperou no Congresso Nacional. Mas daria mais liberdade e discricionariedade para o gestor, com responsabilidade, ter uma faixa e não um percentual rígido. Isso me lembra um pouquinho aquela velha historinha do cara do zoológico contratou, que tinha um leão lá que estava farto de comer banana, aí tocava banana no leão, cara. Aí o leão reclamou com o zelador, né? Pô, cara, eu comer banana, meu irmão, a vaga que tinha que era de macaco. Você que veio para cá. E talvez mais algum tempo a gente tenha mais maturidade para discutir esses temas sem essa polarização que é deletéria, que não constrói, né? É excludente. Mas eu acho que a própria experiência mesmo e a maturidade do ator político vai nos conceder isso. Acho que vamos acreditar, né? Sim. Agora, a gente percebe também que isso, na contramão disso, tem hábitos e vícios já enraizados no setor público, que esse novo momento da gestão pública brasileira tenta exorcizar. Por exemplo, o colaborador, o profissional, o funcionário que tem vários vínculos empregatícios, né? Tem coisas que o cara quer complementar a renda e ter uma limitação legal que não é cumprida. Existe mesmo. E o tribunal tem mecanismos de fazer essa avaliação, esse controle, e nós fazemos. E no âmbito dos tribunais de contas, nós temos uma rede que chamamos de Rede de Informações Estratégicas. Os 33 tribunais de contas brasileiros fazem parte dessa rede, nós chamamos de Rede Infocontas. E nós trabalhamos fazendo trilhas de auditoria para facilitar exatamente. Tem a folha de pagamentos de uma prefeitura e tem uma outra prefeitura ao lado. E às vezes, quando nós fazemos essa trilha, a gente cruza os dados e percebemos que um servidor que tem 2 vínculos no município, ele tem 2 vínculos no outro município também. E a legislação proíbe. E às vezes, de um estado para outro. Também acontece. Nós tivemos um caso concreto que um profissional da saúde, ele tinha 7 vínculos, quando a condição só permite 2. É muita onipresença, né? É muita onipresença. Fisicamente era impossível a carga horária que ele fazia. E aí, quando nós identificamos isso, nós mandamos para os gestores, o gestor convoca o servidor que eventualmente está com esse vínculo errado, e aí ele tem que optar e
eventualmente até devolver recurso indevidamente recebido. Agora as contabilidades municipais às vezes se ressentem da disponibilidade de profissionais qualificados com as quais ela não pode concorrer às vezes com o mercado? Existe um problema mesmo, principalmente no interior. Às vezes o município que tem uma arrecadação pequena, ele não consegue oferecer um salário atrativo para ter bons profissionais. E acontece na prática. Como que os tribunais de contas estão fazendo isso? Nós estamos, primeiro, qualificando ou buscando qualificação desses profissionais. Então, nós prestamos treinamento e capacitação para centenas e até milhares de servidores públicos e de pessoas interessadas em participar da administração. E apresentamos também modelos para facilitar o encaminhamento das informações para o Tribunal de Contas. Nós temos uma escola de contas que, além de capacitar e treinar os servidores do Tribunal de Contas, também capacita os servidores dos municípios, do Estado e também a comunidade. Nós treinamos, por exemplo, as comissões de educação, de saúde, para saber o que o conselheiro da educação, da saúde, ele precisa para que ele possa garantir que aquela prestação que ele está olhando, quais são as informações mais relevantes, traduzir os números, traduzir para uma linguagem cidadã aquela informação fria, né, dos balanços, que às vezes é difícil de um leigo. Transformar aquilo em indicadores, né, elementos de avaliação. Isso. Hanna, vamos falar de um tema que sempre foi controverso. A antiga Lei 866, substituída pela Lei 141/33. 14133. Essa lei era bem controversa, porque por lado da iniciativa privada, por causa da questão da premissa do menor preço. Pois é. E às vezes a gente via, às vezes, o nego driblar com alguns artifícios, tipo, entra com preço baixo, depois denuncia o desequilíbrio do contrato. A Lei 8666 é interessantíssima. Quando ela foi proposta num ambiente de... Lembrar, na época do Collor, aquela questão de caça aos marajás, né? O deputado que relator da lei era um deputado engenheiro, empreiteiro. Então, era uma lei que buscou tratar mais de grandes obras do que aquelas compras do dia a dia. Então, ela era uma lei que tinha algumas... Havia um propósito ali, né? E outra coisa, ela partia da premissa que o gestor queria fazer errado. Então, tinha que colocar amarras para dificultar. E uma delas, quando se dizia, é o menor preço. Era o menor preço, vírgula, atendidas as especificações do edital. Então, se o edital fosse bem elaborado, não era o menor preço que seria o vencedor. Mas se o edital fosse mal elaborado, que na maioria das vezes era mal elaborado, às vezes um produto de melhor qualidade, ele não conseguiria competir com um produto de terceira linha. E aí tinha muito isso, uma indústria de terceira linha para vender produto barato, de péssima qualidade para a gestão pública e um produto de qualidade para vender no mercado e competir de igual com outros produtores. E como que nós trabalhávamos isso na época? Com bastante capacitação, bastante treinamento e fiscalização. E tinha também, você sabe disso, o famoso jogo de planilhas nas obras e serviços de engenharia. Se colocava uma planilha onde, já sabendo de antemão que alguns itens seriam pouco utilizados, abaixava o preço daquela planilha, daqueles itens. E os itens que seriam mais utilizados colocavam um preço maior e lá na frente executava só esses itens maiores e depois abandonava a obra. A nova lei, ela busca corrigir esse problema que de fato acontecia. E aí você imagina, nós participávamos às vezes de uma conferência internacional e conversando com engenheiros de outros países, e para a gente explicar o jogo de planilha para esses profissionais. O jeitinho brasileiro. Tinha um, por exemplo, da Suécia,
a gente falando, né, e nós temos encontros assim, anuais, assim, mas a empresa não tem que cumprir o contrato? Simples, né? Tem. E por que não cumpre? Né? Então, era um jeitinho brasileiro mesmo, que a gente buscou, na nova lei, buscar corrigir e incluir outros parâmetros, como, por exemplo, a questão ambiental, um produto sustentável. Hoje a gente não fala no menor preço, a gente fala na melhor proposta. Que eventualmente envolve o melhor preço, mas não só o melhor preço. Mas não só o menor preço. O Carlos, encerrando, um detalhe, a dimensão política do Tribunal de Contas, querendo ou não, são 7 homens de ouro, porque todo mundo fica pendurado ali, né? Do governador ao presidente do Tribunal de Justiça. Como é que é isso? Todo agente público que arrecada, que ordena, ele tem que prestar contas aos tribunais de contas. E aí é interessante, bem rapidamente, os tribunais de justiça, o número de desembargadores é proporcional à população. Aqui no Espírito Santo são 30. Em São Paulo são mais de 300 desembargadores. Uhum. E conselheiros dos tribunais de contas são 7. Não importa se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Minas Gerais, se é o Acre, se é o Espírito Santo. Então acaba concentrando mesmo. E temos uma responsabilidade muito grande para que a gente possa exercer com isenção, com imparcialidade, com transparência e sempre bem fundamentadas as nossas decisões. Mas todos devem prestar contas. O presidente da Assembleia, Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Defensoria Pública, o governador, os prefeitos, os presidentes das câmaras e todos os gestores públicos. Carlos, quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade de estar aqui oferecendo estes esclarecimentos para nós. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Hoje a presença do conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Rana. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.